Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Após Danilo, Flamengo fecha contrato de 4 anos e salários de R$800 mil com mais um reforço. Reforços no Mengão. Flamengo segue no mercado da bola para finalizar as últimas contratações visando fechar o elenco neste primeiro semestre. Como todos sabem, Danilo está muito próximo de ser anunciado. O defensor recusou ir para o Napoli, líder do campeonato italiano atualmente, e escolheu jogar no Mengão. Alguns detalhes contratuais estão sendo resolvidos para finalizar a contratação. Quem também está em negociação é Vitão, zagueiro do Internacional. O jogador já acertou as bases salariais com o CRF e ganhará no clube carioca algo em torno de R$800 mil. Tudo pronto para fechar o negócio. O contrato já está pronto. 4 anos. A direção do Inter antes estava irredutível quanto ao negócio, mas agora enxerga um novo cenário para o atleta e está disposto a liberá-lo para o Fla mediante uma nova boa proposta. Vitão quer jogar no Mengão e seus empresários estão em Porto Alegre para conseguir um jeito do Colorado aceitar a transação até o começo da próxima semana. José Botto é o grande entusiasta da chegada do atleta por conhecê-lo muito bem. Muito dinheiro envolvido. Caso Vitão assine com o Flamengo, o clube gastará só de salários por todo o contrato cerca de R$38,4 milhões. Com o Inter, o Fla usa dívida referente ao Thiago Maia para abater no valor. As conversas estão em andamento e existe um grande otimismo por parte do rubro-negro carioca que o acordo irá sair. Assim, o Mengo focaria na chegada de um volante e Jorginho continua sendo esse nome. Fabrício Bruno, ex-Flamengo, protagoniza lance bizarro e inicia mal no Cruzeiro de Gabigol. Rubro-negro vence a primeira no Carioca. Finalmente os refrescos. O Flamengo finalmente venceu a primeira partida pelo Campeonato Carioca de 2025. Ainda com o elenco alternativo, o rubro-negro atropelou o Bangu por 5-0, na noite desta quarta, 22, no Estádio Castelão, em São Luís. Logo depois da expulsão do jogador do time da Zona Norte do Rio, o rubro-negro não teve dificuldades para construir o resultado. Felipe Tereza, Wallace Ian, Guilherme Gomes e 2 de Carlinhos, que ainda deu uma assistência, o time da Gávea pulou para a 5ª posição. Mas enquanto o time alternativo do Flamengo passeava no Maranhão, o jogador que saiu recentemente do clube não teve uma noite feliz. Atuando pelo Cruzeiro, o zagueiro Fabrício Bruno fez um gol contra na derrota do time celeste para o Atlético em Brasília pelo Mineiro. Veja o lance abaixo. Torcida repercute gol contra estranho de Fabrício Bruno. Na rede social X, diversos flamenguistas repercutiram o lance. Cruzeirenses. Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Brasil. Olha o Fabrício Bruno na primeira oportunidade mandando aquele gol contra, brincou um. O Lianco acabou com o psicológico do Fabrício Bruno, lembrou um torcedor sobre a troca de farpas entre o jogador do Cruzeiro e o defensor do Galo na semana passada. Sempre foi horrível, Flamengo só ganhou alguma coisa com ele porque esse pereba era banco, alfinetou um torcedor do Atlético Mineiro. Já teve rubro-negro que lançou um alerta para os cruzeirenses. Com todo respeito ao maior do MG, vocês foram enganados. Contrataram só reserva ou refúgio dos times que brigam por algo e fizeram uma festa desnecessária pro tamanho do clube, disse. Próximo jogo do Flamengo. Ainda sobre os jogadores ex-Flamengo, Gabigol ainda não estreou oficialmente e vem sendo preparado por Fernando Diniz. Já em relação ao rubro-negro, o time principal deve retornar já na próxima rodada. Já com o comando de Felipe Luiz, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda no próximo sábado, 25, às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca 2025. Carlinhos desabafa após assumir artilharia no Flamengo, dever cumprido. A primeira vitória do Flamengo no ano. O Flamengo quebrou a sequência de jejum e garantiu a sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Em jogo nesta quarta-feira 22, o clube rubro-negro levou a melhor por 5-0. No confronto, o rubro-negro garantiu os gols de Carlinhos 2 vezes, Guilherme, Wallace e Felipe Tereza balançaram as redes e garantiram o triunfo do time. Um dos destaques foi o artilheiro da noite, que comentou sobre a má fase. O atacante é constantemente criticado por sua torcida, mas vem recompensando. Depois de quase selar sua saída no Alviverde, o atacante desabafou sobre a situação e deixou os torcedores preocupados. O desabafo de Carlinhos após vitória. Após o confronto, em entrevista ao Sport TV, o jogador comentou sobre o assunto e destacou a má fase que existe na carreira. O atacante destacou que tem a sensação de dever cumprido após a primeira partida com vitória no Carioca.
É motivo de muita alegria sobre a vitória. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Ganhamos bem. Agora é hora de ir para casa, aproveitar com a família e voltar com a cabeça tranquila, porque cumprimos o nosso papel, disse. A sequência do clube no Carioca. Com os resultados, o Flamengo melhorou a sua situação no Campeonato Carioca. O time, que antes estava na vice-lanterna, subiu de posição na tabela. Agora a equipe está na sexta colocação com 4 pontos. O próximo compromisso do time é com a equipe titular de Felipe Luiz. O confronto será contra o Volta Redonda, em jogo válido pela 5ª rodada do Carioca. O jogo será no próximo sábado 25, a partir das 16h30, horário de Brasília. Flamengo goleia o Lanterna Bangu por 5-0, com 1 a mais e vence a primeira no Carioca. Flamengo goleia Bangu e conquista a primeira vitória no Carioca 2025. A espera acabou. Após 3 rodadas, o Flamengo enfim desencantou no Campeonato Carioca 2025 com uma vitória convincente sobre o Bangu, com uma atuação dominante e a vantagem numérica desde o início do segundo tempo. O time rubro-negro goleou o adversário por 5-0 e ganhou fôlego no estadual. Jogo aconteceu nesta quarta-feira, e a equipe B, composta por jovens talentos e reservas, mostrou serviço no Estádio Castelão. Com gols de Carlinhos 2, Guilherme, Wallace Yan e Felipe Teresa, o Flamengo não só encerrou a seca de vitórias, mas também deixou a penúltima posição na tabela, se aproximando do G4. Momento decisivo. O momento decisivo da partida veio logo no início da primeira etapa, quando Moretti, do Bangu, foi expulso após uma entrada dura. Com um jogador a mais, o Flamengo se aproveitou da fragilidade do adversário e transformou o domínio em uma goleada que empolgou a torcida. Com os 3 pontos, o Flamengo chega a 4 e agora está a apenas 2 de entrar na zona de classificação para as semifinais do Carioca. Já o Bangu segue em situação crítica, lanterna do campeonato, com apenas 1 ponto, e ainda sem marcar gols na competição. A próxima etapa será um grande teste para o rubro-negro. Já com os titulares, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda neste sábado às 16h30, no Mané Garrincha. A equipe de Felipe Luiz busca embalar no campeonato, enquanto o Bangu terá uma missão complicada contra o Botafogo no domingo às 18h, no Newton Santos. Flamengo na mira, o plano de Atlético Mineiro para convencer Bruno Henrique. O jogador é uma das peças-chaves do elenco flamenguista. Apesar disso, o clube mineiro ainda não desistiu de tentar sua contratação ainda nesta temporada do ano de 2025. Mas a dúvida que fica é: como o Atlético Mineiro tenta convencer BH a deixar o Flamengo? Abaixo, a matéria traz o tempo de contrato e salário oferecido pelo Galo. O que o Atlético Mineiro está oferecendo a Bruno Henrique? O Galo andou fazendo o seu dever de casa e já tem conhecimento dos vencimentos de Bruno Henrique. O Atlético, então, oferece uma valorização salarial em relação aos valores que ele recebe no Fla e um contrato mais longo. Segundo a apuração do Globo Esporte, com o Atlético Mineiro, Bruno Henrique assinaria um contrato com vínculo de 3 anos e que pode ser estendido por mais uma temporada. BH, vale lembrar, é de Belo Horizonte e o acerto também o beneficiaria de ficar mais próximo da sua família e amigos. Uma conversa informal já foi realizada entre os representantes do clube e do atleta, mas nada avançou. E o Flamengo quer mesmo negociar BH? O clube rubro-negro não tem interesse em negociar nenhum atleta importante para o time nesta temporada, e só liberaria Bruno Henrique em caso de uma oferta estratosférica. José Botto, diretor de futebol do Flamengo, também já deixou claro que o elenco não terá novas saídas. Vale mencionar que a janela de transferências fecha no dia 28 de fevereiro. E você, torcedor? O que você acha da saída de Bruno Henrique do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.